A paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs, todos que me assistem nesse momento. Vamos dar continuidade às nossas mensagens para estarmos suprindo os corações, as ovelhas, a igreja e aqueles que necessitam de uma mensagem de orientação segundo a palavra do Senhor. Hoje estarei compartilhando com vocês, dando continuidade ao tema Oração de Rompimento, cujo tema será Orando com a Palavra de Deus. Amém? Mas antes de iniciar, eu gostaria de fazer uma oração junto com vocês neste momento, para que o Espírito Santo de Deus traga mais compreensão, traga mais entendimento para os nossos corações durante esta mensagem. Amém? Fecha teus olhos agora e vamos orar ao Senhor. Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus, eu apresento este momento, em primeiro lugar, a minha vida, Pai, para que Teu Espírito Santo conduza esta ministração com unção, com poder, com compreensão, e que possamos viver esta palavra, Senhor Deus, verdadeiramente, para que possamos, Senhor Deus, seguir o caminho, um caminho da vitória, um caminho correto, segundo a Sua vontade, Pai. Abençoa cada um que estará assistindo esta mensagem neste momento e que cada coração, Pai, esteja neste momento agora entregando todas as situações na Tua presença para que haja paz, para que haja tranquilidade, quietude na mente e no coração para ouvir e aprender esta palavra, esta mensagem deste dia, Pai. Eu oro, abençoo cada lar, coloca Teus anjos, Teu Espírito Santo ao redor de cada um, silenciando todo o ambiente de cada lar, de cada casa, para que possam ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz neste dia, Senhor. Esta é minha oração e eu já Te louvo e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? É muito importante, mais do que nunca, assistir às mensagens no silêncio, na quietude. Desligue tudo e que você possa realmente ouvir a mensagem. Eu lhe convido a abrir a sua Bíblia, ter o seu caderno de anotações. Como eu disse, estarei compartilhando com vocês hoje o tema sobre Orando com a Palavra de Deus, que já seria o 7º capítulo do livro sobre oração de rompimento. Só para relembrar, o primeiro capítulo eu ministrei sobre o lugar secreto de oração, que é o local onde a gente se reserva para falar em particular com o Senhor e para ter grande intimidade com Ele. Também falei, no 2º capítulo, uma casa de oração, ou seja, onde nós devemos ser uma casa de oração. A nossa vida ser uma casa de oração, dentro da nossa casa e aonde Deus nos enviar. 3º capítulo foi sobre a prioridade da oração, sobre a importância de nós valorizarmos, de realmente priorizarmos a nossa vida de oração, independente daquilo que estamos vivendo ou acontecendo na nossa vida. É muito importante. Em 4º capítulo, eu falei sobre a regra de ouro da oração. A regra de ouro, existem regras para falarmos com Deus, para nós orarmos com o Senhor, que são valorosas, que são preciosas para nós caminharmos e termos as nossas orações atendidas pelo Senhor. Também falamos no capítulo 5, orando desde uma posição de justiça. Ou seja, este tópico foi muito importante, porque para nós pedirmos algo para Deus, nós precisamos estar realmente numa posição de justiça, uma posição correta, onde nós devemos estar realmente corretos em tudo, não podemos ter pendências com o Senhor, de atitudes, pensamentos injustos, pecados. Então, para nós sermos atendidos pelo Senhor, existe também da nossa parte para com o Senhor uma posição justa, uma posição correta, uma posição segundo a palavra nos ensina a sermos para fazermos as orações ao Senhor. E 6º, orando de acordo com a vontade de Deus, que eu ministrei, é você buscar aquilo que o Senhor se agrada, aquilo que o Senhor pensa, aquilo que o Senhor deseja realmente
que nós façamos as nossas orações. E hoje eu quero compartilhar com vocês orando com a palavra de Deus. Amém? Orando com a palavra de Deus, eu quero que você abra então no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo de número 12. Orando com a palavra de Deus. Todas as vezes, enquanto você abre as escrituras, todas as vezes que você for para a sua oração, é muito importante que você esteja com a Bíblia nas tuas mãos, aberta para você estar lendo. Se você também desejar, anote os seus pedidos, que nós temos na nossa igreja, normalmente nós fazemos, que são os pedidos de oração que a gente pretende fazer no ano. Então, são pedidos que a gente anota, né? Envolvendo várias áreas da nossa vida. Por exemplo, nossas áreas pessoais, nossas petições pessoais durante o ano, nossos propósitos familiares, materiais, financeiros, educacionais, projetos de estudo, de concurso público, de aprimoramento profissional. Também tem aqui propósitos profissionais, sua carreira, sua profissão, como escolher a profissão, como escolher a carreira certa, segundo a vontade do Senhor. E coloquei também o 7º como propósitos gerais, aquilo que vai surgindo durante o ano, que você pode anotando e fazendo as suas orações. E neste planejamento de pedidos de orações, como nós já fizemos, tá? Eu quero mostrar aqui, foi de 2019. Aqueles que não têm, pode fazer agora 2020, seguindo as mesmas direções. Porque aqui, cada propósito que nós colocamos, por exemplo, propósitos pessoais. Você tem um local para você escrever o seu pedido a nível pessoal. E embaixo eu coloquei texto bíblico. Então, é exatamente isso que eu estarei ministrando agora para vocês. É muito importante que façamos as nossas orações segundo a palavra de Deus. Então, você já vai orar declarando aquela palavra relacionada, a palavra bíblica, relacionada ao seu pedido. E ao lado eu coloquei jejum e as datas que você vai fazer jejum pelos seus pedidos. E quando você tiver a resposta daquele pedido, tem a data para você também anotar. Assim você terá também um roteiro, um planejamento do que você tem de necessidade durante o ano, e é lógico que você pode ir acrescentando. Normalmente fazemos isso nas primeiras semanas de cada ano, para que a gente possa ter nossos pedidos respondidos pelo Senhor, com base nas Escrituras Sagradas. Amém? Então eu quero explicar exatamente isso para vocês, justamente para aprimorar. É interessante também, amados, assim, quando a gente fala sobre mensagens sobre oração, às vezes as pessoas acham assim: ah, mas eu já sei orar, já sei tudo. Eu quero dizer uma coisa para você. Muito importante. A palavra de Deus é um manancial de água e de revelações novas. E quanto mais nós mergulhamos em algum tema, mais nós vamos aprender daquele tema, daquele propósito de estudo. Então abra teu coração. Você tem muito para aprender nessa mensagem, porque eu, como pastora, há 30 anos caminhando com o Senhor, ainda tenho aprendido e tenho muito para aprender ainda. Porque a oração é um convívio de comunhão, de comunicação com Deus, onde nós temos intimidade com o Senhor. Então, a oração é uma das principais formas de desenvolver intimidade com Deus. Então, ela é uma sequência crescente. Quanto mais você orar ao Senhor, orar a palavra do Senhor, mais intimidade você terá com Deus. A oração de um justo é poderosa e eficaz, e ela é uma das principais armas de todo aquele que crê. Podemos ser felizes porque Deus sempre ouve a oração daqueles que se aproximam com humildade e daqueles que oram segundo a vontade e a palavra do Senhor. Amém? Então, abra teu coração, anote tudo que nós vamos compartilhar, que tem uma mensagem muito linda, direcionada, muito focada
muito centrada na vontade do Senhor, amém? Então Jeremias 1,12, achou a palavra aí? Diz assim: porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Eu quero que você leia aí também na tua casa agora comigo, em voz alta. Porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Amém? Então, o Senhor, Ele é fiel naquilo que Ele fala e fiel naquilo que Ele já nos ensina. Então, Ele vela, Ele vai cumprir, Ele deseja que tudo aquilo que Ele planejou para nós de melhor vai se cumprir, né? Então, a palavra de Deus, ela não volta vazia. João 14:13 diz: e tudo quando pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, abra em João 14:13, que diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, neste tempo, Deus está requerendo do seu povo para que todos nós voltemos para a sua palavra. Somente a sua palavra justifica e respalda as petições e as declarações que fazemos em oração diante do seu trono. Então, a palavra de Deus é que nos dá o respaldo bíblico daquilo que nós, como seres humanos aqui na Terra, necessitamos da intervenção do Senhor Jesus. Então, é muito mais fácil você orar a palavra de Deus do que você orar da sua forma, daquilo que você acha que tem que ser na sua vida. E nós temos aprendido aqui que Deus nos criou com um grande propósito, que é um propósito para fazermos a vontade dele. Então, hoje, nós vamos canalizar que estamos dentro do processo de transformação, do propósito de Deus, pelo qual nós somos criados, e agora orando junto com isso, orando também a palavra do Senhor, que isso também faz parte do processo de crescimento nosso interior, para estarmos cumprindo aquilo que Deus quer. Amém? Então, no grego, o termo que se traduz como pedir, significa exigir, desejar ou exigir algo. Olha que interessante. Quero dizer que quando vamos até Deus, respaldados pela tua palavra, podemos reivindicar ou colocar ou exigir de Deus aquilo que Ele mesmo diz. Devemos entender que quando fazemos isso, não estamos dando ordens a Deus, não é isso. Nós não vamos dar ordem para Deus jamais. Mas é ao contrário, é uma declaração de fé, sabendo que Ele promete em sua palavra e é cumprido agora. Então você vai declarar os textos, você vai declarar os versículos, você vai declarar de acordo com aquilo que você está pedindo para o Senhor, para a sua vida. Isso é muito maravilhoso. Então a sua oração se tornará muito mais eficaz, muito mais correta. Amém? Então, ele dando continuidade, vou dar alguns exemplos, orando a palavra de Deus. Por exemplo, Filipenses 4:19. Pode abrir aí. Filipenses 4, versículo 19. Vamos ler juntos? Orando a palavra de Deus. Vou trazer um exemplo aqui agora para você. Filipenses 4:19 diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Vamos repetir? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Quando nós oramos desta maneira, quando nós oramos este versículo, apresentando alguma necessidade da nossa vida, seja qual for a área que você está necessitando, você tem o respaldo da palavra do Senhor, como ele diz, que ele vela pela sua palavra para cumpri-la. Ele é o primeiro a desejar cumprir a sua palavra em nossas vidas
e nas nossas necessidades. Então, a partir do momento que você ora desta maneira, declarando: Senhor, Tu és o meu Deus, o Deus de uma grande riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus a minha necessidade na área tal, na área financeira, na área emocional, numa causa de justiça, num problema relacionado com o teu filho, num vício, em alguma necessidade que você precisa que Deus atenda. E Ele fala que Ele vai suprir cada uma de vossas necessidades. Quando você declara em oração, Deus se responsabiliza por essa solicitação. Você vai ter Deus te ouvindo, porque você vai estar falando exatamente a mesma coisa que Ele pensa, a mesma coisa que Ele representa e a mesma coisa que Ele é, o soberano. Amém? Então, eu vou transcorrer com vocês agora alguns atributos de Deus importantíssimos que nós não podemos esquecer, principalmente nesse momento que estamos vivendo. Nós temos que entender que Deus é soberano, que Deus é grande e poderoso o suficiente para nos socorrer, para nos atender segundo a Tua palavra. Amém? Então, nosso Deus é um Deus imutável. O que significa imutabilidade? Significa que Deus não muda jamais. Olha que segurança, que conforto que nós temos. Meu Deus, que maravilha! Como é bom saber que o nosso Deus não muda, que Ele é imutável. Ou seja, tanto seu ser como suas perfeições não sofrem qualquer alteração. E Ele não muda de forma alguma os seus propósitos e as suas promessas. Então você terá acesso, você terá as suas orações orando a palavra do Senhor com essa total segurança, com essa total certeza que com quem você está conversando, com quem você está fazendo as suas petições, é alguém tão grande, tão especial, que não mudará nunca. Ele é imutável, Ele não muda, Ele é perfeito, Ele não se altera com nada. Pelo contrário, Ele nos socorre de forma extraordinária. Deus não muda a sua posição. Ele vela por aquilo que Ele fala. Deus é Espírito e a sua palavra, ela é velada, ela é garantida, ela se realiza, ela se concretiza. É muito interessante eu abordar sobre o Deus imutável, porque nós vivemos a nossa vida nesta terra, já passamos por muitas experiências, conhecemos inúmeras pessoas maravilhosas, mas também conhecemos muitas pessoas que não pudemos confiar nelas. Pessoas que são inconstantes, falam uma coisa, fazem outra, e não compartilham de uma fidelidade. E é isso que eu quero dizer para você. Por isso que a oração é um momento de grande intimidade com o Senhor, que nós possamos buscar mais ainda do Senhor essa intimidade, não somente para fazer as petições, mas para estarmos na presença dEle, para o adorar, para o glorificar, para agradecer que nós estamos aqui, olha, respirando com saúde. O Senhor tem nos sustentado em todos os anos da nossa vida. Situações difíceis o Senhor passou conosco. E hoje eu te ensino que nosso Deus, Ele é imutável. Ele não muda jamais. Receba esta palavra no teu coração. Saiba que Deus não muda. Ele não é injusto, Ele não é infiel. Ao contrário, Ele é alinhado com a própria vontade dEle. Jamais Ele vai mudar de ideia. E nós precisamos, quando orarmos ao Senhor, termos essa certeza desse Deus imutável. É um Deus que não muda, né, as suas promessas,
e não tem variação de sombra de mudança. Isso é glorioso. Deus é Deus e vai permanecer sendo o Todo-Poderoso. Amém? Quero também dizer, Deus é imutável e Deus é onipotente. Eu não sei quais são as suas necessidades do momento, mas temos passado juntos situações que está praticamente quase que igual para todas as pessoas no mundo. E eu quero dizer que Deus é onipotente. Ele é poderoso. E nós, como servos de Deus, conhecedores da sua palavra, temos que declarar isso em nossas orações. Onipotência significa que Deus possui todo o poder. Todo. É todo o poder de tudo, sobre tudo e através de tudo e debaixo de tudo que está nos céus, acima da terra e embaixo dos céus. Ele possui todo o poder e o seu poder é infinito e ilimitado. Deus é soberano e capaz de cumprir todos os seus propósitos. Então Deus, ele é onipotente, possui todo o poder, é um poder infinito, ilimitado. Por isso, quando você fizer as suas orações, lance os desafios bíblicos e declare sobre as suas necessidades. Senhor, tu és um Deus onipotente, é poderoso. E você começa a declarar a cura sobre alguém, você começa a declarar a libertação de algum filho, alguma situação que estejam ainda em prisões, em cadeias. Declare o poder de Deus nas suas orações, como está aqui em 2 Coríntios 6, 17 e 18. Deus nos avisa aqui o que nós devemos fazer. Então, esses propósitos, vou ler para vocês. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei o vosso Deus. E vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Então, para você ter acesso às suas orações, às suas respostas, ele também está nos orientando aqui. Como eu já tenho falado e ensinado vocês sobre o processo. Entrando no processo, vivendo o processo pelo qual nós somos criados pelo Senhor, requer arrependimento, requer renúncia, confissão de pecados, abandonar a velha natureza, os velhos pensamentos, os velhos hábitos, que nos rouba tempo, que rouba a nossa vida da presença do Senhor. E aqui ele nos orienta, o Deus poderoso, mas ele exige coisas também de nós. Ele fala aqui, por isso retirai-vos do meio deles. Ele fala sobre o jugo desigual, que nós não devemos ter comunhão com os ímpios, que nós não devemos ter sociedade com ímpios. As pessoas que querem casar, que são servos e servas de Deus, não devem casar-se com ímpios. Tem que ser pessoas que sejam realmente convertidas, que creem no mesmo Deus que você. Então ele nos avisa. Ele quer agir, mas também tem a nossa parte para estar fazendo, para que ele possa ser o Todo-Poderoso na nossa vida. Então ele fala aqui, 2 Coríntios 6, 17 a 18. Abra a tua Bíblia, marque esse texto. Ele diz assim, por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Também para orarmos a palavra, precisamos estar na posição justa, na posição correta, na posição que o Senhor deseja que nós estejamos. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos separarei. Nós estamos vivendo um momento que, pelo desespero econômico e financeiro, não podemos fazer nada de errado. O Senhor vai te suprir. O Senhor vai te socorrer, sim.
Deus é fiel e vela pela tua palavra. E depois ele diz assim: eu vos receberei, serei o vosso pai. Nós temos um pai que é imutável e que é todo poderoso. E vos serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Apocalipse 1:8 diz: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele é o princípio e o fim. E ele continua sendo, ele foi, é e sempre será o Todo-Poderoso. Esta confiança que você tem que ter nas suas orações, no momento dos seus devocionais, que tem sido enriquecedor, tem sustentado o povo de Deus, a igreja evangélica, a casa de oração, tem sustentado os nossos corações para conhecermos mais ainda a palavra de Deus, o pensamento de Deus e a vontade de Deus, porque através dela é que você saberá fazer as suas petições orando de acordo com a palavra do Senhor e tendo essas experiências, essa confiança que o Senhor é imutável e que o Senhor é onipotente. E não para aí. Deus é justo. Justiça significa que Deus é plenamente perfeito em sua retidão. Deus é justo, ele é perfeito, ele é correto. Não há injustiça em Deus e dele não provém nenhum tipo de desigualdade. Olha que coisa mais linda. Não há desigualdade, não há acepção de pessoas, não há ninguém melhor do que ninguém. É maravilhoso isso. Isso é maravilhoso, isso nos dá uma entrada linda no momento da nossa oração. O Senhor nos recebe em tom de igualdade. Glória a Deus por isso. Deus é justo, ele é sempre correto e seus juízos são perfeitos. Ele é perfeito em tudo. Por isso precisamos nos consagrar ao Senhor para sermos mais parecidos com ele, para que as nossas orações, as nossas petições sejam corretas, sejam agradáveis até ao Senhor, como incenso e aroma suave. Quero lhe convidar para abrir Salmos 11, versículo 7. Salmos 11, versículo de número 7. Diz a palavra do Senhor: porque o Senhor é justo, ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Deus é justo e ama a justiça. Você pode também usar esse texto para orar ao Senhor sobre alguma causa pela qual você está sendo injustiçado. Aquilo que é de direito de vocês. Por exemplo, tem muitas causas de irmãos que ganharam na justiça e que não receberam, está tudo bloqueado. Esses valores de dinheiro estão bloqueados. Então fala: Senhor, o Senhor é justo e ama a justiça. Eu declaro que sobre esta minha causa judicial, o Senhor fará a justiça em nome de Jesus. Eu declaro: o Senhor é imutável, o Senhor é poderoso, o Senhor é onipotente, o Senhor é um Deus justo. Eu já declaro que o Senhor, que ama a justiça, que faz justiça, já vai contemplar, já está contemplada a minha vitória para que eu receba este bem que me pertence. Em nome de Jesus, amém. Então, existem muitas formas de você orar na palavra do Senhor. Vamos lá agora em Daniel, capítulo 9, versículo 7. Estamos falando sobre Deus é justo. Estou citando alguns versículos para que você possa compreender. Tem muitos versículos que eu poderia citar. Estou citando alguns. Daniel capítulo 9, versículo 10 diz: a ti, ó Senhor, pertence
a justiça. Ponto final. Senhor, a ti pertence a justiça. Eu te peço nesta causa, faça a sua justiça. Advoga a minha causa. Advoga a minha petição nesta área. Uma área familiar, uma área conjugal, profissional, causa na justiça, aposentadoria, enfim, muitas as necessidades e Deus vai julgar. Muitos estudiosos também detalham o atributo da justiça em outras características específicas, como a retidão e a equidade. Deus é um Deus de retidão, de equidade. Ele é um Deus justo. Você não será saqueado por nada se você estiver na posição de justiça e estiver orando a palavra do Senhor, estiver buscando a vontade do Senhor, os propósitos dele, você terá a sua resposta. Eu já declaro nesta hora, neste momento, que tudo aquilo que você colocou agora, vamos colocar agora as suas necessidades. Você fecha teus olhos, apresente diante do Senhor agora causas que você precisa, que a justiça do Senhor faça mudar todo o cenário para que venha em tuas mãos aquilo que é de direito. Espírito Santo de Deus, a tua palavra diz que tu és justo e ama a justiça, Pai. Eu apresento agora todas as petições que teus filhos estão colocando, com o sentimento, com o entendimento que estão sendo injustiçados, Pai. Mas o Senhor é o advogado, é o juiz de todas as causas, e nesta hora, Senhor Deus, Deus onipotente, Deus de justiça, Deus de retidão, Pai. Eu declaro sobre todas essas petições agora o desembaraçar, Senhor Deus, aquilo que está no céu, eu trago para a terra, concretizando, materializando a causa de cada um de que estão colocando agora diante de ti, Senhor, com a certeza de que o Senhor é um Deus justo, é um Deus reto, é o Deus da equidade, é o Deus, Senhor Deus, da provisão correta daquilo que foi tirado deles, o Senhor vai restituir. Por isso eu já declaro a tua palavra, Pai, que o Senhor é o Deus poderoso, é o Deus justo e é o Deus imutável. Não mudará nada, Pai querido, mas fará aquilo que é justo e aquilo que é correto diante de cada petição. Eu oro e declaro esta palavra com certeza da vitória. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Tu crê? É a palavra. Estamos declarando a palavra. Outra coisa muito importante, como nós temos falado sobre a intimidade, que a oração nos leva a ter mais intimidade com Deus. E vou falar um pouquinho desse relacionamento íntimo com Deus. Se caminharmos na vontade de Deus e numa posição de justiça, começamos a nossa oração afirmando, começando a nossa oração afirmando a grandeza do Senhor, a sua soberania, a sua glória, a sua majestade, o Deus poderoso, Deus imutável. Se a nossa solicitação estiver alinhada na sua palavra, então ele honrará e cumprirá nossas solicitações. Ele cumprirá as nossas petições. Eu vou repetir. Se eu e você caminharmos na vontade de Deus, o que é caminhar na vontade de Deus? Aquilo que a palavra fala que nós temos que ser, fazer e pensar e agir. E se nós também caminharmos numa posição de justiça, tendo atitude correta, pensamento correto, relacionamentos corretos, e começarmos a nossa oração declarando que Deus é poderoso, é soberano, Deus é glorioso, Ele tem que ser adorado. Se você começar a sua oração engrandecendo ao Senhor na sua soberania, Ele honrará e cumprirá as suas solicitações e as suas petições.
Quando a palavra de Deus é a substância de nossas orações e o nosso relacionamento com Ele estiver bem, então Deus também estará se comprometendo em nos dar uma resposta. Deus nos dará a resposta. Esse é o verdadeiro relacionamento íntimo com o Senhor. É falar o que Ele é, andar na vontade dEle, estar na posição de justiça e orar a sua palavra. Deus estará contigo e vai te responder. Agora que vai uma observação muito interessante. Por que eu citei tudo isso antes de falar agora? Porque existem orações feitas segundo a nossa vontade. São aquelas orações que às vezes nós estamos num momento de aflição, de desespero, de perseguição, ou de um familiar que está enfermo, alguma notícia que recebemos, alguma situação que estamos vivendo que abala muito a nossa alma, que abala muito o nosso sentimento, e que nós às vezes precisamos falar rapidamente com o Senhor, e ali a gente começa a falar um monte de coisa para Deus, sem nenhuma direção da palavra, sem nenhuma declaração dos versículos. Simplesmente a gente começa a chorar, começa a ficar em pânico, com medo, aflito, chorando, às vezes até murmurando, às vezes questionando Deus. Essas orações são feitas segundo a nossa vontade, dentro deste quadro que às vezes nós estamos passando. E normalmente ocorrem muitos erros neste momento. Quando nós oramos com o centro de nossos desejos e nas nossas emoções, não é o mesmo que orarmos de acordo com a palavra do Senhor. Você está orando com as suas emoções, com as suas aflições, com os seus medos, com as suas lamúrias, com as suas críticas, com as suas reclamações, com um vocabulário mais carnal, humano, sentimental, do que com a mente do Espírito, com o coração cheio de fé. Eu não estou dizendo que a gente não pode desabafar com o Senhor. Então, desabafar com Deus é diferente de orar a Deus. O desabafo é um desafogamento dos sentimentos que acumularam vários sentimentos no teu coração, às vezes sentimentos de situações de anos, eu não sei, mas às vezes até da semana que você passou, e você fica com essa aflição. Então é muito importante que as nossas orações, o centro dessas orações não seja aquilo que eu quero. Os desejos da minha percepção natural como uma mulher natural. Ah, Senhor, eu quero isso. Senhor, eu quero aquilo. Senhor, aquilo outro. Senhor, aquilo outro. Senhor, faz isso. Senhor, faz aquilo. São orações centradas nos meus desejos, nas minhas necessidades pessoais. E às vezes são pedidos até que nós podemos cometer erros, né? Que não estão sequer nos planos de Deus. Então a nossa alma nem sempre estarão alinhadas com o propósito de Deus, principalmente nesses momentos, tá? Então a nossa alma nem sempre estão alinhadas com o propósito de Deus. Então quando nós oramos assim, geralmente pedimos a Deus coisas que Ele não prometeu nos dar. Às vezes nós pedimos coisas que Deus não falou nada sobre isso e nem a tua palavra diz nada sobre isso. Então nós precisamos entender que essas orações geralmente baseiam-se mais naquela sensação assim, ai, coitadinha de mim, olha o que eu estou passando, olha o que está acontecendo comigo, Senhor. E na verdade, esse tipo de oração é uma oração mais de manipular a Deus do que propriamente pedir a Deus aquilo que é devido segundo a tua palavra. Então nós temos que cuidar, porque essas orações são orações sem nenhuma base bíblica. São orações subjetivas, porque dependendo da emoção do momento, nós podemos pedir qualquer coisa. Não há base nas Escrituras, muito menos um fundamento divino no propósito do reino de Deus. Então essas orações não podem garantir um milagre, não podem garantir uma resposta de Deus. Muitas vezes essas petições não vão subir mesmo, porque Deus não vai atendê-las. Então a pior parte
é que essas orações procedem de nossas emoções e que às vezes nós estamos manipulando a Deus para nos dar algo que nos é confortável para aquele momento. Que na verdade, às vezes, aquele momento é justamente o momento que Deus quer que você se renda mais a Ele, ou que você se arrependa daquilo que você tem feito, ou que você confesse os seus pecados, que você mude as suas atitudes interiores para receber de Deus aquilo que é devido. Então, às vezes, nesse momento, é o momento que nós temos que refletir. O que está acontecendo comigo agora? Por que estou passando por isso? Muitas vezes é algo que você, na verdade, precisa mudar e se chegar a Deus com as petições com base na palavra do Senhor. Amém? Então, muito importante esta observação, porque às vezes a pessoa passa o dia lá chorando na presença do Senhor, pedindo, enquanto Deus está querendo falar assim, minha filha, é hora de você se arrepender, é hora de você mudar. E você está fazendo outras orações para o Senhor. Aquilo que é para agradar a tua alma, para te confortar, ou até para encobrir o teu erro. Então é isso que Deus está nos ensinando hoje, sobre orar com a palavra de Deus e orar com a nossa alma. Então você precisa, quando começar as suas orações com o Senhor, comece a engrandecê-lo, confesse os seus pecados, e depois pega a Bíblia e começa a falar com ele os versículos, com base no que você quer conversar com o Senhor. Amém? É assim que a gente deve fazer e nós teremos com certeza um ótimo resultado nas nossas orações e ao sair das suas orações você terá realmente assim um refrigério maravilhoso. Amém? Por isso que no nosso devocional nós estamos orando nesta semana, muito importante, né? E nós queremos, assim, dar essa continuidade, porque aquele orienta, ele dá um texto e fala sobre a aplicação. Por isso, você já vai orar dentro daquele versículo para aplicar aquele tema no teu coração. E no caso dessa semana foi corpo, né? Está sendo corpo, o cuidado com o corpo e o zelo que temos que ter. Então, você já vai orando o texto e o versículo certo para aquilo que você precisa. Na próxima semana estaremos falando, semana 20, sobre obediência. Então tem vários textos aqui sobre obediência. Então você vai ler o texto e já vai declarar na sua oração esse tema relacionado ao texto bíblico. Isto é, orando com a palavra de Deus. Por isso que o devocional é muito importante. Você vai aprendendo os versículos, você vai memorizando os textos, vai tendo revelações, compreensão. Então, as suas orações, a partir de agora, serão muito mais eficazes, ok? E agora eu quero falar assim, como orar corretamente? Como orar corretamente? Mas, pastora, já aprendemos tanto? Sim, mas ainda temos muito para aprender. Como orar corretamente? Devemos nos empenhar a orar de acordo com o fundamento sólido da palavra de Deus. Devemos levar em conta que nossas emoções mudam dependendo das circunstâncias em nossas vidas. Porém, a palavra de Deus é constante, não muda e nem se contradiz em si mesma. Nós mudamos, mas a palavra jamais vai mudar. Quando vamos a Deus em oração, devemos declarar: Senhor, a tua palavra diz isso. Senhor, a tua palavra declara isso. A tua palavra diz isso. E isto é o que eu quero que ocorra na minha vida. Como nós lemos aqui, Senhor, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, a tua palavra diz isso. Que eu busque em primeiro lugar o reino de Deus. Que o Senhor vai me suprir materialmente, financeiramente, vai suprir a minha saúde, vai suprir a minha vestimenta, vai suprir a minha casa, a minha família, os meus filhos. A sua palavra diz isso. Amém? Esta é a chave para vocês. Então, quando vamos orar a Deus, devemos declarar: Senhor, a tua palavra diz. Aí você tem o texto em mãos, ou vários textos em mãos, e vai declarando. Você vai construir a tua oração alinhado na palavra do Senhor e estará conectada diretamente com o Espírito Santo de Deus. Vai ser uma linha só.
Subiu e desceu, subiu e desceu, subiu e desceu. Toda oração que fazemos com base na palavra deve estabelecer e confirmar a vitória na cruz. Amém? Aqui está uma forma maravilhosa para nós realmente orarmos com bastante eficácia. Nosso conhecimento na palavra de Deus. Precisamos conhecer a palavra de Deus. Crescemos espiritualmente e nos dedicarmos em oração para o nosso amadurecimento e a constância na fé. Devemos aprender a orar por nós mesmos, para não ter que depender das orações de outras pessoas para o nosso crescimento. Você tem que fazer a sua parte de dedicação na vida de oração. É você com o Senhor, é a sua vida espiritual. Você tem que ter essa dependência com Deus para não ficar caminhando com Deus com base só. Se alguém orar por mim, alguém orar por mim, alguém tem que orar por mim, alguém tem que orar por mim. Todo momento você pedir oração? Não. Você não vai crescer em fé, você não vai crescer espiritualmente, você não vai desenvolver a sua intimidade com o Senhor. E aqui Deus tem esse propósito. Jesus nos ensina, Ele quer que nós tenhamos essa dependência. Jesus era dependente do próprio Pai para falar com Ele. Jesus orava com o Pai a noite toda. Ele passava horas orando, conversando com o Pai, recebendo conselhos, pedindo conselhos. Imagine nós. Então, para nós crescermos, é preciso que você tenha uma vida diária de oração. Um dia você ora mais, outro dia ora um pouco menos, mas esta comunhão, essa dependência, é você que tem que se desenvolver. Amém? Para que você possa crescer e não estar dependendo sempre de alguém. Eu não estou dizendo que em certos momentos nós precisamos convocar mais pessoas. Quando estamos em guerra espiritual, algumas causas muito tenebrosas, difíceis de passarmos, nós temos que convocar aquelas pessoas que são os intercessores do reino de Deus para nos ajudar em oração, para que possamos passar aquilo numa grande vitória. Amém? Existe também as orações coletivas, as orações de concordância, mas o que eu estou trazendo hoje aqui, que para o seu crescimento, independente do que você está passando, você tem que ter a sua busca individual com o Senhor. Você tem que parar tudo na sua vida, entrar no teu quarto, fechar a tua porta e conversar com o Senhor em secreto as suas necessidades. Isso é você e Deus. Você tem que desenvolver. Não dá para caminhar com Deus, no reino de Deus, ser um cristão, se nós não reservarmos tempo para falarmos com Deus, nos apresentarmos ao Senhor, para render glórias a Ele e também para fazer as nossas petições naquilo que nós não podemos resolver com pessoas naturais, que precisará de uma intervenção divina, tem que ser levada aos pés de Jesus. E nada como as nossas orações. E junto com isso, a palavra do Senhor. Então, nosso conhecimento na palavra de Deus é muito importante para manter o nível, a qualidade, a profundidade e a intimidade daquilo que vamos conversar com o nosso Deus. Amém? Então, Jesus esteve na terra. Ele dependeu de sua própria vida de oração, do seu conhecimento da palavra de Deus e da revelação do Espírito do Senhor. Esta é a vontade do Pai para todos os filhos. E a meta para todo cristão deve ser o mesmo. Isso é para todos, independente da função eclesiástica que você tem. A oração é o caminho, é a melhor forma para nós termos intimidade com o Senhor, derramar o nosso coração, a nossa vida, as nossas petições aos pés do Senhor Jesus. Amém? O conhecimento sempre será uma moeda poderosa que aumentará a nossa capacidade de influenciar em nossas próprias circunstâncias e no mundo que nos rodeia. À medida que aumenta nosso conhecimento da palavra do Senhor, nós seremos pessoas mais influentes também. Não somente para as orações, mas você poderá aconselhar pessoas no seu trabalho, no local onde você mora, onde você estuda, por onde você passa. Você transbordará conhecimento do Senhor. Você transbordará a palavra do Senhor. Muitas pessoas têm Bíblias nas suas casas,
mas elas nunca abrem para ler, ou só leem Salmos 23 e 91. A palavra é uma riqueza tão grande, é um tesouro inesgotável, de água inesgotável, uma fonte viva do poder de Deus, da presença de Deus, de sabedoria, de ensinamento. É a maior riqueza que um homem pode adquirir, é ler as Escrituras Sagradas, e o temor ao Senhor, que lhe dá muita sabedoria. E acrescenta sabedoria, conhecimento inesgotável. Então, nós precisamos continuar, né? Precisamos estar conhecendo a palavra, não somente para os nossos momentos de oração, mas para os momentos que nós estamos servindo ao próximo, fazendo a obra do Senhor com mais discernimento, com mais maturidade, errando menos, pecando menos também, sendo realmente luz e o sal da terra. Amém? Então, o nosso conhecimento é muito importante. Em 2 Pedro 1,12 diz: por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Então, Deus está nos trazendo sempre à memória aquilo que Ele já ditou para nós. E nós precisamos estar acrescentando no nosso dia a dia esse conhecimento, lendo, relendo os textos, relendo Provérbios, que é muita sabedoria, o Novo Testamento, que fala da doutrina de Jesus, é o que nós temos que seguir, que tem que ser o nosso fundamento de vida também. Não é somente para fazer as nossas petições, mas para vivermos as doutrinas do Evangelho. E tem que começar na nossa vida pessoal, tem que começar dentro da nossa casa. Aquilo que você estabelece na tua casa é o que você será lá fora, no seu trabalho, no seu relacionamento e também dentro da sua igreja com o corpo de Cristo. Amém? Então é muito importante nós estarmos baseados nisso. E as qualidades da palavra de Deus, né? Que à medida que oramos com a palavra de Deus, devemos reconhecer e aplicar essas qualidades conectadas com ela. Então nós precisamos estar conectados com o Senhor. Vou citar agora cinco tópicos importantes. O primeiro, a palavra de Deus é a sua vontade. Pronto. A palavra de Deus é a expressão direta da sua vontade e nada e nem ninguém pode mudá-la. Nem a enfermidade, nem a pobreza, nem uma circunstância adversa pode alterar essa verdade. O que nós estamos vivendo agora, nesse momento no Brasil, no mundo, se não for a palavra do Senhor, não vai mudar nada. Não muda nada, não altera nada. A palavra de Deus não vai mudar por causa da pandemia do Covid-19. Ela não vai mudar. Ela não vai se tornar conveniente a situação de forma nenhuma. É o contrário. É a palavra que vai reinar. Se quer conhecer a vontade de Deus, o lugar mais apropriado para começar é na sua palavra. É com as Escrituras Sagradas que você vai iniciar e conhecer qual é a vontade de Deus. Amém? Quando oramos com a palavra de Deus, estamos orando a sua vontade. Fica tudo mais fácil, fica tudo mais tranquilo e com certeza a resposta virá na proporção daquilo que você está pedindo, mas virá na hora certa, mas virá. Segundo a palavra do Senhor, virá. Então, a primeira, você vai anotando que as qualidades da palavra são: primeiro, a palavra de Deus é a sua vontade. Segundo, a palavra de Deus permanece. É o segundo tópico. 1 Pedro 1,25 diz, anote aí. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 25 diz: a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Então, pode orar na palavra que você terá certeza e a garantia que Deus se responsabilizará em responder. A palavra permanece indica que tem algo que existe continuamente. Olha que lindo! Algo que nunca deixa de ser. Ou seja,
eternamente. A palavra de Deus permanece eternamente. Ela nunca vai deixar de ser. Ela existe continuamente. Todo momento que você buscar, você encontrará a palavra do Senhor. Quando vamos até Deus, devemos permanecer nele e apegar-se em sua palavra eterna. Diz, ainda em meio, na pior situação que possamos estar passando. Seja qual for a situação que eu e você passamos, nós temos que nos apegar na palavra, porque ela permanece eternamente. Amém? Ela jamais vai mudar. É nossa garantia. E terceiro, a palavra de Deus supera tempo, espaço e matéria. Olha que tremendo. A palavra de Deus supera o tempo, o espaço e a matéria. A palavra de Deus sempre é enviada em resposta a qualquer necessidade, sem se importar o lugar, a distância para o qual pode ser aqueles que precisam de ajuda. Quantas petições nós fazemos por pessoas que estão em suas casas, outro estado, outro país. Então a palavra de Deus, ela supera tempo, espaço e matéria. Então nós podemos orar. Quando nós declaramos a palavra, mesmo que as pessoas em necessidade estão em outra cidade ou país, a palavra se manifestará nesse lugar, não importa. Vou orar agora por alguém lá nos Estados Unidos. Está declarada a palavra de cura, a palavra de libertação, acabou. Ela vai se cumprir, porque ela permanece eternamente. Então, porque a palavra não se move conforme as leis do tempo, espaço e matéria, senão no agora e no eterno. Então, a palavra de Deus, ela permanece eternamente. Então, toda oração que você fizer, ela não voltará vazia. Se você declarar a palavra de Deus, a vontade deles, sobre a situação, ela não voltará vazia. Isaías 55:11 diz, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Olha, vai prosperar. A sua declaração, orando a palavra do Senhor por alguém que mora em outro estado, outra cidade, por telefone ou por câmera, ou nas suas orações diárias, essas palavras vão prosperar. Terão sim as respostas, porque você declarou a palavra do Senhor. Amém? E quero dizer que nada impede do Senhor agir. Não tem poder terreno ou demoníaco que pode dizer não à palavra de Deus. Não tem impedimento que pode deter, nem a distância, depressão ou pobreza que pode impedir seu cumprimento. Nada detém uma palavra de Deus declarada em nossas orações. Nada pode deter. A provisão de Deus chega em qualquer hora e em qualquer lugar. O único requisito é que seja declarada de acordo com a vontade de Deus e também em nome de Jesus. Vou repetir. O único requisito é que seja feita uma declaração, uma oração, de acordo com a vontade de Deus e em nome de Jesus. No momento que a palavra de Deus é declarada, também é ativada e vem à existência no mundo natural. Quando nós oramos e declaramos a palavra no mundo espiritual, ela é ativada e ela se manifesta aqui no natural. Aí vem a resposta às nossas petições. Então, não tem nada que impeça nesta terra quando nós declaramos no mundo, quando nós declaramos a palavra do Senhor corretamente. 4, a palavra de Deus contém o poder de Deus. O poder de Deus reside na palavra e logo ela atua em nós. Efésios 3:20 diz, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Antes de agir sobre uma pessoa, o poder sobrenatural de Deus reside em sua palavra. O poder sempre está na palavra, ok? O poder não está numa pessoa, senão na palavra de Deus. Isso aqui é muito importante.
O poder pertence a Deus e está na sua palavra. E quando nós a declaramos, é o poder da palavra que se manifesta sobre aquela petição, sobre aquela necessidade. Amém? Quando entendemos onde reside o poder de Deus, muda a nossa forma de pensar e declarar a palavra de Deus. Você precisa entender que o poder pertence a Deus e está na palavra de Deus, que ela permanece eternamente. Ela nunca muda e ela é poderosa contra tudo que possa existir, contra qualquer situação nesta terra. Anote aí, 1 Pedro 4,11 diz. 1 Pedro 4,11 diz: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Essas são as qualidades da palavra de Deus. É ela que contém o poder. E Mateus 4,4 diz sobre o poder da palavra de Deus. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando você fala a palavra de Deus com autoridade, pode declarar que as montanhas se movem, as portas se abrem, seu corpo será curado, sua mente será livre e a salvação chegará até a tua família. Porque você é um porta-voz de Deus na terra. Lembrando que o poder pertence a Deus e pertence na palavra dele. Amém? O poder está na palavra daquilo que nós declaramos. Não esqueça que qualquer oração que não está baseada na palavra de Deus é uma oração da sua alma. Ou seja, estará centrada somente na necessidade nossa. Geralmente Deus não responde esse tipo de oração, porque nada dele tem nessas palavras. Deus quer que declaremos a sua palavra, porque é a sua palavra que tem o poder, que contém o poder que nós precisamos para atingirmos as nossas respostas. Amém? Isso é muito importante. É muito importante. Declare o dia inteiro, coloque texto na tua casa, profetize os textos bíblicos. Ensine teus filhos a declarar textos e versículos bíblicos. Ao invés de reclamar, de murmurar, de brigar, de criticar, declare, profetize. Amém? E por último, quinto, a palavra de Deus não tem data de validade. Aqui é demais. A palavra de Deus não tem data de validade. Jesus nos deixou essa promessa em Mateus 24:35. Você precisa anotar esse texto. Abra a tua Bíblia, marque Mateus 24:35 diz. Vamos ler juntos? Vou deixar você procurar esse texto. Mateus, Novo Testamento, Mateus 24:35. Vamos ler. Pode ler junto comigo. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Vamos repetir. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. A palavra de Deus não tem data de validade. Isso significa que se suas circunstâncias não estão alinhadas com a palavra de Deus, mas você exige de acordo com a palavra, essas circunstâncias devem mudar, porque a palavra de Deus nunca expira. Nada visível ou invisível existiria, porque Cristo é quem sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Vamos abrir agora em Hebreus 1:3? Olha o que Deus diz em Hebreus 1:3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser,
sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Aqui fica muito claro para nós. O poder pertence a Deus e está na palavra de Deus. Então, se você quer algo extraordinário, declare a palavra de Deus sobre as suas petições. Ensine seus filhos a declararem palavras e versículos. Deus está repetindo aqui. Ensine elas a decorarem versículos, declararem durante o dia, antes de dormir. Amém? Porque ela que tem o poder, ela que vai manifestar a glória do Senhor sobre a sua necessidade. Portanto, mesmo que as pessoas lhe digam que é tarde demais para receber um milagre, saiba que a palavra de Deus não tem uma data de validade. Se ainda não chegou algo, um milagre, uma promessa, eu quero dizer que não venceu, não. Não existe promessa de Deus com data de validade. Ela não tem. Não tem data. Amém? Isso é maravilhoso, isso aumenta muito a nossa fé. A palavra de Deus não muda. Deus nunca chega tarde e nem chega atrasado. Se você continuar declarando, orando a palavra do Senhor, você verá o quanto Deus vela por ela, o quanto tem poder dentro da palavra do Senhor. Procure se dedicar o máximo que você puder na leitura da palavra. Retire o melhor do seu dia para você ler a palavra do Senhor, para que você possa receber as revelações, para que você possa memorizar, para que depois você possa declarar elas nas suas petições, conforme você vai fazendo o seu devocional. Vai anotando aqueles textos bíblicos que correspondem às suas necessidades do momento. Deixe um caderno, anotando num caderno separado. E você terá esses textos bíblicos anotados e que você poderá usá-los na hora das suas orações ao Senhor. Amém? Anote isso. Então, diga ao seu problema que Deus já estabeleceu na eternidade. Diga a Deus. Deus já tem tudo estabelecido, tudo já está determinado pelo Senhor. Declare aquilo que já está determinado nos céus e traga para a terra, para o seu dia a dia, para a sua vida, aquilo que você realmente precisa de resposta ao Senhor. Amém? Amém? Posso ouvir um amém de vocês? Estou na minha casa, mas eu posso ouvir todos dizendo o amém. E eu quero nesse momento trazer para vocês, no tema de hoje, orando com a palavra de Deus. Orando com a palavra. Você vai pegar os textos e as declará-los nas suas orações durante o dia. Profetize sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre a tua família, sobre a nação, sobre todas as necessidades que estamos vivendo no momento, sobre os profissionais da área de saúde, sobre os governantes do mundo, sobre os homens instituídos por Deus que estão na linha de frente, de comando, na liderança. Declare as decisões, declare tudo que a palavra diz. Você será muito mais eficaz nas suas orações e as respostas chegarão muito mais rápido para mim e para você. Amém? Agora nós vamos fazer uma oração específica. Uma oração para fecharmos este tópico, né, o 7º capítulo do livro Rompendo, Oração de Rompimento. Fecha teus olhos, vamos orar agora e Deus vai selar esta palavra, este conhecimento em nossos corações. Amém? Senhor Deus maravilhoso, eu te dou graças por esta manhã, por este dia, por essa palavra revelada. Quero te agradecer, Senhor Deus, por esse entendimento maior que o Senhor está nos concedendo, Pai, para orarmos com a Tua palavra, para que as nossas orações sejam respondidas, Pai. E queremos agora e compreendemos que muitas orações que fizemos em circunstâncias de sofrimento, de angústia, não foram respondidas, porque foram orações feitas pelos nossos sentimentos, pelos nossos desejos
e limitações humanas, de medo, de perigo, de angústia, de tantas situações que possam ter ocorrido, Pai, naquele momento. Eu peço perdão por ter feito orações erradas. Orações, Pai, que não te agradaram, que não foram de acordo com a tua palavra. Mas hoje, Espírito Santo de Deus, eu selo na minha vida e na vida de todos aqueles que estão assistindo, ouvindo este vídeo, esta mensagem, esta pregação, que possamos colocar esta palavra em prática, Pai, porque ela é uma direção eficaz e uma direção dada pelo Teu Espírito Santo para as nossas vidas, para que possamos ter a nossa comunhão, nossa intimidade contigo de uma forma mais eficaz e que as nossas orações sejam feitas de acordo com a Tua palavra, porque ela permanece, ela é eterna, ela é cheia de poder, Senhor. E eu creio que neste momento, Senhor, o Senhor derramará sobre nós, Pai, uma unção diferenciada, Pai, sobre a minha vida, sobre a vida de todos que estão recebendo esta mensagem agora, com uma compreensão mais profunda, com uma revelação maior ainda, Senhor Deus, daquilo que o Senhor está nos ensinando, porque é um tesouro, é uma preciosidade para a nossa vida, mais ainda neste momento que estamos vivendo, Pai, desta pandemia do Covid-19, e nós queremos, Pai, mais vitórias sobre todas as nossas petições e que elas sejam respondidas segundo a Tua palavra nos ensina que nós vamos declarar, ó Pai, porque o Senhor é um Deus de justiça, é um Deus que tem todo o poder, toda a glória, Pai. Recebe a nossa oração agora, porque o Senhor é o Deus soberano, o Senhor é o nosso Deus, a nossa única adoração, Pai. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dadas a Ti, Senhor Deus. E nós selamos esta palavra em nossas vidas, na vida de toda a equipe de pastores, diáconos, diaconisas, obreiros, obreiras, jovens, membresias, sobre todas as crianças, os casais, solteiros e todos que estão ouvindo esta mensagem, Pai. Eu selo no coração de todos eles, Senhor Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu te louvo e agradeço por este ensino, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu finalizo aqui, selando esta palavra, né? Como diz o Senhor Jesus. Vamos abrir para fechar Isaías 55, 11. 55, 11. 55, 11. Vamos declarar juntos Isaías 55, 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Amém? Creia. A palavra que sair da boca do Senhor não voltará vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Estamos aqui também nos dedicando à oração, leitura da palavra, preparando pregações, socorrendo os necessitados, familiares dos irmãos, nossos familiares. E eu creio que grandes coisas e muitos testemunhos que chegam até a mim, estou editando esses testemunhos, compartilhando com vocês, normalmente às terças-feiras, para que vocês possam compartilhar do que Deus está fazendo, continua fazendo e continuará fazendo sempre. Porque, como nós dissemos, a palavra dele não volta vazia, ele é alfa, ele é ômega, ele é o tempo todo presente em nossas vidas, amém? Que o Espírito Santo do Senhor repouse sobre o lar de cada um de vocês agora, com os anjos do Senhor e o sangue do Cordeiro aspergido nos umbrais das nossas casas,
nos protegendo e nos livrando de todo espírito de morte, de todo espírito de doença, de enfermidade, de todo e qualquer espírito de ataque do maligno sobre as nossas vidas, nossa casa, bem como de toda a nossa família e de toda a nossa parentela. Senhor, esta é a minha petição sobre toda a tua igreja, sobre todos os nossos familiares e familiares de toda a membresia, Senhor Deus. Nós fazemos esta oração, te pedimos e te agradecemos, Pai, e temos certeza que todas as orações que temos apresentado nesse período de 2 meses de quarentena, tudo começou no dia 19 de março, ontem foi dia 19 de maio, hoje é dia 20, vocês estarão assistindo a minha pregação dia 24, que é domingo, tá? Nós vamos continuar declarando a vontade do Senhor sobre a situação da coronavírus. Nós vamos estar clamando por todos os profissionais da área de saúde, orando por todos que estão hospitalizados. Nós estamos declarando a justiça de Deus sobre toda a situação do nosso país, na área política, que seja feita a justiça do Senhor, que seja feita a vontade do Senhor sobre a nossa nação, sobre tudo que está ocorrendo. É assim, por isso nós declaramos, Pai, declaramos que a tua palavra, Senhor Deus, será estabelecida e o Brasil pertence ao Senhor Jesus. Eu declaro que o Brasil todo pertence ao Rei Jesus. Amém? E assim nós nos despedimos dizendo que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja conosco e com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém. Amém, amados. Recebe o meu abraço, do pastor Navarro, e estamos firmes. Vamos continuar firmes, como foi pregado na quinta-feira, né? A palavra, sede fortes e corajosos. Vamos estar firmes com a coragem que o Espírito Santo Deus nos concede e que a própria palavra do Senhor tem este poder para nos sustentar, firmes e corajosos, para avançarmos nas promessas e na palavra do Senhor, porque ela permanece eternamente. Amém? Um beijo para todos vocês, que a paz do Senhor esteja sobre cada um de vocês, em nome de Jesus. Um abraço.